Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Eu sinto uma unção muito forte aqui, gente. E eu gosto. Quem é que não gosta, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, vocês estão prontos? Vamos começar? Queridos, eu estou pastoreando há mais ou menos 11 anos. E eu tive várias fases no ministério, várias fases no pastoreio. Mas eu passei um tempo da minha vida aí do pastoreio que foi, eu chamaria de um tempo tenebroso. Foi um tempo difícil. Foi os anos talvez 2018, 2019, foram os piores. 2018, a gente estava lá no prédio de Taipas. E naquela época eu queria muito sair daquele prédio e vir pro bairro de Pirituba, né? Descer para cá, para essa região, porque nós confessávamos que éramos Verbo da Vida Pirituba, mesmo estando em Taipas. E nós acreditávamos naquilo. Eu tinha essa visão no coração, eu tinha esse negócio em mim de que eu tinha que pastorear em Pirituba, né? E como eu tinha assumido a igreja em Taipas, estava fazendo o trabalho que Deus me mandou fazer. Agora nós chegamos naqueles anos de 2018 e eu percebi que era o momento de mudar. De mudar mesmo, mudar de prédio, mudar de local. Eu percebi que era um tempo para mudança. Mas sabe, aquela coisa não está tão clara para você. Sabe por quê? A nossa vida é uma vida de fé, nós andamos em fé. Né? Então nós caminhamos passo a passo com Deus e nós não sabemos de tudo. Ele não conta tudo para nós, não mostra tudo para nós, né? Até porque Ele quer que realmente confiemos nele totalmente. Então eu tinha lá uma equipe, a equipe que trabalhava comigo na diretoria, eu tinha a equipe de liderança e tinha as pessoas que trabalhavam na igreja, né? E eu tinha um desejo de mudar. Então por acaso eu encontrei pela internet esse prédio e eu vim olhar com a minha esposa, dei uma olhadinha, a gente voltou da igreja de lá, vamos passar ali na frente, eu encostei o carro, dei uma olhadinha aqui, olhei e falei, eu vou procurar o dono desse salão. Então eu vim e marquei com o dono aqui, encontrei com ele aqui, olhei, eu falei, é interessante, eu gostei do prédio, então eu vou falar com a minha diretoria. Então eu chamei a minha diretoria. Agora, aqui era uma loja de roupa, na época que a gente veio, era uma loja de roupa, né? Então, aqui tinha um balcão grande, feito de drywall, e ali tinha 2 trocadores de roupa, né? Que as pessoas que vinham comprar na loja, então tinha o trocador de roupa bem aqui. Não tinha o mezanino, como você vê ele hoje aí, não tinha. Então, era tudo branco isso aqui. E nós vimos desse jeito, olhamos e eu chamei a minha diretoria aqui. Nós fizemos uma análise junto e saímos e fizemos uma reunião e foi unânime, né? A diretoria que a gente tinha na época não era a mesma de hoje, com exceção de poucas pessoas. Então a diretoria da época disse, é isso, pastor, é isso, nós concordamos de mudar para esse lugar. Então nós mudamos para esse prédio naquela época, né? Agora, nós chegamos aqui em 2019, mais precisamente no mês de maio de 2019 chegamos nesse prédio, né? E quando nós chegamos, já não era muito fácil pagar o aluguel naquele prédio, mas eu tinha uma convicção de vir para o bairro de Pirituba, e você tem uma convicção que contraria todas as circunstâncias, você tomar uma decisão quando contraria tudo o que você vê, não é uma coisa muito fácil. E obviamente, no ano de 2019 as coisas começaram a ficar pior quando nós mudamos para esse prédio. Começou a ficar pior com relação a tudo que você possa imaginar, inclusive a nível de relacionamento com as pessoas. Então, alguns da diretoria já de cara já foram embora, né? No ano de 2019, as mesmas pessoas que tinham falado que é isso mesmo, pastor, nós vamos lá, as primeiras já começaram a ir embora, né? E as outras ficaram ainda um pouco, né? Mas imagina só, as coisas começaram a ficar, como eu disse, ruim em 2019, pior do que em 2018. Por quê? Porque daqui a pouco aqueles que estavam comigo já também começaram a desconectar o coração de mim. Eu não sei se tudo isso assustava, eu não sei se realmente não era isso, eu não sei, não era isso no sentido deles querer estar comigo, eu não sei o que é, mas eles começaram a desconectar o coração de mim, está tudo bem por isso também, cada um tem a sua vida particular, pessoal, e não tem problema nada disso, mas acontece que eu tinha tomado uma decisão de vir para um prédio que era quase o dobro do aluguel. Então não era muito fácil pagar o aluguel lá naquele prédio, imagina pagar o dobro. Então nessa hora você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e fala, e agora, gente?
Então as pessoas também me pressionavam, muitas pessoas que estavam aqui me pressionavam, tipo, dizendo, e até aqueles que foram embora também, será que você fez a escolha certa? Será que era isso mesmo que Deus queria para nós? Mudar para esse prédio? E é interessante notar que o prédio não tinha documentação nenhuma, exceto a planta. Né? E quando eu falo de documentação, você precisa de uma documentação para você dar início a tirar a documentação que nós precisamos, que é o alvará de funcionamento, né? E o CLB do bombeiro, CLCB do bombeiro. Então, nós precisávamos dessas coisas. E aí também tinha a questão de que os banheiros são na parte de cima, e quando vem alguém aqui que é cadeirante, como que eles vão fazer para ir até o banheiro? Então você precisa fazer uma rampa, ou então você precisa fazer um elevador. E como é que faz uma rampa, um elevador? A gente deu até os primeiros passos, compramos um elevador para colocar aí, enfim. Mas ainda assim nós tivemos algumas dificuldades nessa época. Então eu estou contando tudo isso para você, eu não queria contar essas coisas para você ficar triste, não, comigo não. Eu preciso dar um panorama de como era a situação para você entender onde eu vou chegar hoje, ok? Então naquela época a gente estava passando por esse momento e mais pessoas estavam indo embora. Mais pessoas nos deixando. Então, as pessoas que veio comigo, algumas delas que veio comigo e era da diretoria, saíram. Outros que estavam aqui com a gente, começou a perceber alguns deles saindo, saíram também. Então, as coisas não começam a não ficar muito fácil, não. Né? Então o que não era fácil, agora passa a ficar um pouco mais difícil. Então, foi nesse cenário que eu estava buscando a Deus e as pessoas me perguntavam, e aí, pastor, nós vamos ficar nesse prédio mesmo? E aí, é esse lugar mesmo que a gente tem que ficar? E essa pressão, e hoje contando parece até uma coisa simples. Mas você vivendo dentro disso, não é nada simples não. Quando você está vivendo debaixo de todas essas pressões, como Paulo falou, que num dado momento da vida dele, ele chegou a desesperar da própria vida. E nesse momento eu não desesperei da própria vida, mas eu me perguntei se eu realmente deveria continuar pastoreando. Você imagina isso? Eu me perguntei para Deus, Senhor, olha só, Senhor, entre as muitas orações e busca a Deus, uma das vezes eu falei para ele assim, se acabou o meu tempo de pastorear, porque assim, nesse tempo onde está todos estão te largando, todos não, quase todos, estão te largando, né? As pessoas estão te abandonando, você começa a olhar para você e falar, o que será que eu estou fazendo da minha vida? Será que acabou o meu tempo de pastorear? E as pessoas já perceberam antes de mim? Então eu não quero ser o último a perceber que Deus acabou o tempo comigo de pastorear. Então eu comecei a colocar diante de Deus, eu falei para ele assim, Pai, se acabou para mim o pastoreio, é só me falar, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então o Senhor é só me dizer, filho, é porque você está pastoreando quando já não era mais tempo para você pastorear. Então eu iria sair. Então eu ficava ali buscando a Deus e entrando em jejuns, vários jejuns. Mas quando eu cheguei no ano 2020, antes da pandemia, nós nem sabíamos que ia acontecer a tal da pandemia, era em fevereiro de 2020, eu me lancei, eu disse, eu já fiz vários jejuns, né? Estive jejuando por várias vezes, mas é hora de fazer uma coisa mais profunda, porque se tem alguém que pode mudar isso, mudar esse cenário, é Deus. Então eu me lancei num jejum de 40 dias, naquela época em 2020. Em fevereiro de 2020 eu me lancei num jejum de 40 dias. E durante o período de jejum eu vinha para cá, para a igreja, como você já sabe, não tinha quase nada do que você está vendo aqui, exceto o prédio. Nós não tínhamos a plataforma, nós colocávamos o púlpito, que era o outro que está ali em cima, nós colocávamos naquele canto, né? E as cadeiras vermelhas. E colocávamos aqui, e vamos tocar os cultos assim, a gente não tem como fazer mais do que isso, a gente não tem dinheiro para comprar e fazer as coisas, vamos desse jeito. E como você que estava aqui na época sabe que era barulhento o negócio, a bateria ali, muito eco, muita coisa, né? E não tinha mezanino, e ali os vidros abertos, os vidros, né? Vidro claro, tudo, e o sol batia na cara das pessoas que sentavam aqui, e tudo. Então tinha todo esse cenário, né? Além desse cenário, eu ainda estava com uma dívida com o Ministério de Repasse, porque nós fazemos um repasse para o Ministério, né? De uma porcentagem, e eu estava em dívida porque eu não estava conseguindo, desde o outro prédio, fazer os repasses, né? Então a dívida, além de uma parcelada que a gente tinha uma outra de R$25 mil. Né? Além de outra parcelada que a gente tinha. Então, era todo esse cenário, toda essa circunstância na minha cabeça, né? Então, eu me senti num momento onde eu tinha que ficar sozinho com Deus. E sozinho com Deus, eu comecei a caminhar pelas cadeiras dessa igreja, falando com Deus, e várias coisas eu conversei com ele, várias coisas, como eu te disse há pouco, né? Que eu perguntei para ele se era para parar o pastoreio, deixar outra pessoa pastorear no meu lugar, ou o que era para eu fazer. E nesse tempo, conversando com Deus aqui, eu falei assim, Senhor,
Eu queria conversar hoje com o Senhor. Então eu fiquei muito tempo conversando, orava muito tempo em línguas, muito tempo buscando a vontade dele para a minha vida, mas nessa hora eu falei assim, eu queria conversar com o Senhor. Eu quero abrir o meu coração, eu quero rasgar o meu coração, e eu quero até te dizer, Senhor, quero até te dizer uma coisa. Se por acaso, na hora de eu estiver falando, eu exceder nas palavras, eu queria que o Senhor soubesse que eu te amo e te respeito, então não é minha intenção te desrespeitar de maneira nenhuma, eu só quero realmente poder falar, eu só quero realmente poder colocar o meu coração diante do Senhor e conversar contigo com liberdade. Então, se eu exceder nas palavras, saiba que não é a intenção do meu coração. Então eu fui ali conversando com o Senhor e comecei a apresentar as causas para Ele, porque a Bíblia diz em Isaías 43, 25, 26, que para a gente colocar as causas diante dele, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Então eu estava ali apresentando todas as minhas razões, eu comecei a falar para ele desde as coisas até as pessoas que estavam indo embora, outras que estavam aqui querendo ir embora também, e eu comecei a conversar, olha isso, Senhor, olha aquela outra coisa, veja, eu não consegui fazer nada, eu não consegui fazer um púlpito, Senhor, eu não consegui fazer nada nessa igreja. Está tudo do jeito que eu entrei. E agora as pessoas estão me pressionando, estão me perguntando se eu devo mudar de prédio. E eu vim para esse prédio, eu preciso que o Senhor me responda. E se tem alguém que vai me responder, se tem alguém que vai mudar essa circunstância, esse alguém é o Senhor. Então eu estava ali orando e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus. E sabe, Deus às vezes ele usa pessoas improváveis para falar com você. Às vezes ele vai usar o meio dele para falar com você. Às vezes pode subir uma inspiração dentro do seu coração. Outras vezes pode... Sabe, Deus sabe como faz. Então, eu estava aqui e agora entrou a pandemia. Começou a pandemia, as pessoas tinham parado, os cultos tinham parado em todo o mundo. Então, a pandemia tinha começado, pessoas tinham parado dos cultos e aqui também. E eu estava orando, falando com Deus. E agora já estava um período de jejum. E eu contando todas as circunstâncias para Deus. E entrou aqui o proprietário do prédio. E quando ele entrou... E aí, como é que tá? Eu disse, estou aqui orando, buscando ao Senhor. Eu queria fazer algumas coisas aqui, mas eu não estou conseguindo fazer. E eu queria fazer. E eu preciso derrubar aquele balcão e derrubar aquele trocador de roupa. Mas eu não estou conseguindo fazer. E o proprietário do prédio disse, deixa eu te contar uma história. Ele disse para mim, deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu tinha um terreno. E naquele terreno tinha um grande barranco e tal. E ele começou a me contar. E aí, sabe de uma coisa? Eu não tinha dinheiro não, mas... Eu orei a Deus, e ele é um crente da congregação, ele disse, eu orei a Deus e eu senti que eu deveria rasgar aquele barranco. E eu comecei a rasgar, eu só tinha dinheiro para começar, então eu comecei a rasgar aquele barranco, e sabe o que aconteceu? Começou a abrir portas para mim, eu comecei a fechar negócios, eu comecei a fechar coisas, e aí eu consegui construir a casa. E a casa onde eu moro hoje, é onde tinha esse barranco, tem uma casa bem grande lá. Eu fiquei olhando para ele, eu disse, não é possível. Ele disse, por que você não chama os irmãos da sua igreja? Chama os homens e fala para eles virem aqui derrubar esses trocadores e esse balcão. Eu disse, o senhor não está errado não. E aí ele foi embora. Eu disse, eu não vou esperar Deus mandar outra pessoa. E depois outra. E depois outra. Eu não vou ficar esperando. Eu escrevi no grupo do WhatsApp da igreja, o Strong, que é o grupo dos homens. Pessoal, estou aqui na igreja. Era a pandemia, tinha começado a pandemia. As pessoas não estavam saindo de casa. Mas eu escrevi, pessoal, isso aqui era o início do que Deus estava prestes a fazer. E o que Deus fez, depois disso que eu estou contando para você, durou 2 anos ininterruptos de colheita. Pandemia 2020, pandemia 2021, a gente estava colhendo, pegando. Mas olha, deixa eu voltar um pouquinho. Então eu escrevi no grupo, olha, se tiver alguém aí disponível, vem aqui para a igreja, a gente vai derrubar o balcão. E nessa hora que eu estou falando nós vamos derrubar o balcão, é só porque nós vamos construir a plataforma. Mas eu não tinha dinheiro para construir a plataforma. Eu tinha os irmãos da igreja que podiam vir na igreja para derrubar o balcão. É o que eu tinha. Então eu tinha que começar do lugar onde eu estava. E sabe, queridos, 2019 inteirinho, desde que eu mudei, então de maio a maio, ou talvez abril, de maio a abril, nós não fizemos nada dentro desse prédio, exceto pintar as paredes. Agora, 2020, depois que eu escrevi essa mensagem, e as pessoas começaram a chegar, e chegava um, e chegava outro, e chegava outro. E sabe, as obras nessa igreja, durante toda a pandemia, não parou. Então nós passamos 2 anos não apenas colhendo, fazendo obras dentro da igreja. Aí você deve estar pensando assim, como chegou o dinheiro? Eu não sei te explicar, mas eu liguei naquele período para o Ministério Verbo da Vida, eu disse assim, eu tenho uma dívida com vocês, eu quero pagar à vista. À vista. E sabe, e a gente começou a pagar e comprar. Pagar e comprar. Pagar e comprar. E sabe, queridos, aquilo, Deus começou a mexer aqui na igreja.
Deus começou a fazer coisas na igreja. Deus começou a abrir as portas. E não precisou vir um anjo do céu e dizer, aqui é o lugar para você. Não, deixa eu te falar outra coisa. Lembra sobre fazer plataforma, colocar elevador ou não? Eu não sabia. E às vezes o não conhecimento de algumas coisas priva a gente. No ano que eu mudei para cá, que ano que foi? 2019, certo? 2019. Do ano de 2019 para cá, as leis e regras para a igreja do tamanho da nossa, até 200 pessoas, tinha mudado. Que não precisava mais ter rampa de acessibilidade e não precisava ter elevador de acessibilidade. Que ano que eu falei que começou essa lei? 2019. 2019, certo? Eu mudei para cá em 2019. Eu estava perguntando para Deus e muitas questões que as pessoas colocavam, nós viemos para cá, pastor, mas nem documentação não dá para tirar nesse prédio. As leis mudaram em 2019. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Deus sabia o que eu não sabia. Então, se eu soubesse antes, a nossa documentação, que hoje a gente tem o CLCB, que é do bombeiro, aqui na igreja nós temos a documentação, e nós temos a espécie de alvará de funcionamento também. Nós temos a documentação da igreja. Mas nós tiramos a documentação o ano passado, eu poderia ter tirado em 2000 Por quê? Porque as regras e a lei tinha mudado em 2019. 2019 era o ano que eu mudei para esse prédio que aparentemente era um prédio que não tinha documentação nenhuma. Mas Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Então eu ficava olhando, e agora como? Pastor, como que eu vou fazer agora para tirar a documentação? Não, Deus já tinha a carta na manga. Eu só precisava ouvi-lo. Então, queridos, eu estou pregando esses dias para você sobre viver uma vida no Espírito. Quando você vive uma vida no Espírito, e eu tenho falado esses dias sobre a comunhão com o Espírito Santo. Tenho falado com você sobre a oração em outras línguas. E hoje eu quero falar com você sobre o jejum. O que o jejum faz na vida de quem jejua. Sabe, queridos, os animais, eles não comem o tempo todo. Alguns animais passam meses sem comer. E às vezes eu me pergunto, por que é assim? Porque o corpo do animal precisa de um descanso. A Bíblia, desde o Velho Testamento, ela fala sobre jejum. E às vezes nós olhamos para o jejum somente no campo espiritual, e outros olham para o jejum somente no campo natural. Mas eu vim dizer para você essa noite que o jejum, ele é tanto um benefício natural quanto é um benefício espiritual. Porque você tem que saber que você precisa de vez em quando jejuar. E você precisa jejuar pelos motivos diversos, entre eles para dar descanso para o seu corpo. A maioria das doenças e enfermidades no corpo das pessoas, elas são a causa, as comidas que se comem. E muitas vezes o corpo está gritando, pedindo, me dá um descanso. E nós, por perdemos o controle do nosso corpo, o controle da nossa boca, nós muitas vezes nos privamos dos benefícios que há em ficar algum tempo sem comer. E sabe, a igreja tem sido muito roubada, porque tem muitos cristãos que já não jejuam há anos. Muitos cristãos não jejuam há anos. Mas nós precisamos resgatar a cultura do jejum, como no livro do pastor Luciano Subirá. E graças a Deus pela vida desse homem que tem ensinado uma geração toda a voltar para os princípios do jejum. E eu também estou aqui, daqui dessa ponta, desse lado de cá, eu também tenho pregado insistentemente com as pessoas da minha igreja e aqueles que me acompanham pela internet, que nós temos que viver uma vida sempre jejuando por motivos naturais e motivos espirituais. Agora, quando eu entrei nessa pegada do jejum durante 40 dias, deixa eu te falar, eu estava jejuando, e sabe, às vezes as pessoas, amigos meus que estavam acompanhando o meu jejum, amigos pastores, eles perguntavam, já aconteceu alguma coisa? Eu dizia para eles, a única coisa que eu realmente sinto é um pouco mais de unção tangível eu sinto. Mas agora no que diz respeito a coisas naturais acontecendo, ainda não está acontecendo não. Mas eu me lembro, eu morava aqui na Chácara Inglesa, e eu vinha para a igreja caminhando. Durante o dia eu vinha caminhando, então eu estava descendo uma vez para a igreja e pensando, comida, né? Comida, porque quando você está jejuando, muitas vezes você passa e pensa em comida. Então eu estava ali orando em línguas e veio na minha cabeça comidas gostosas, né? E eu me lembrei de algo. Eu me lembrei que Jesus, quando estava jejuando, a Bíblia diz que após os 40 dias de jejum, os anjos vieram servi-lo. E sabe, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Ele me disse, quando você terminar o seu jejum, os anjos virão servir você.
E sabe, aquilo foi tão forte para mim, foi tão forte. Eu tinha tanta certeza que Deus tinha falado aquilo, que na rua eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a ficar alegre e eu comecei a imaginar boas comidas, comidas gostosas. Eu pensei, uau, então quer dizer que Deus vai me mandar comidas gostosas. Ele estava com um pensamento além do meu. O pensamento dele estava além do meu. Eu não imaginava, irmãos, o que iria acontecer comigo após os 40 dias de jejum. Porque se eu imaginasse o que iria acontecer, eu teria feito antes. Então, quando você gasta tempo jejuando, você coloca a sua carne em ponto morto, se eu posso dizer assim. Coloca a sua carne num ponto morto, porque assim, nós somos um ser em três dimensões, espírito, alma e corpo. Né? Então assim, a Bíblia fala sobre a luta do espírito contra a carne. Do espírito é o espírito humano contra a carne humana, certo? Então há em você mesmo uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é o que a Bíblia diz. Né? E quando você jejua, o que você faz? Você coloca a sua carne no ponto morto, no estado de morta. Por quê? Porque você, através do jejum, você obriga a sua carne a ficar quieta, mesmo ela querendo comer. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez a coisa mais forte para o ser humano está ligada, a coisa mais forte de controlar está ligada à comida. Quando você controla a boca no que diz respeito a comer, irmão, irmã, quando você consegue colocar a sua carne sob sujeição no que diz respeito à comida, você consegue controlar a sua vida. E no que diz respeito a controlar a vida, deixa eu te falar algumas coisas que às vezes eu pratico. Às vezes eu pratico algumas coisas na minha vida só para dizer para mim mesmo que eu ainda estou no controle. Sabe, em 2014, estava cada vez mais aumentando o número, né, de redes sociais, smartphone, o uso do smartphone, o uso da tecnologia estava aumentando. E em 2014, eu ouvi uma mensagem, eu estava na reunião de pastores da supervisão de São Paulo, e eu ouvi o pastor João Roberto, que na época era pastor da sede, ele pregou para nós, e ele falou uma coisa. Ele disse assim, sabe, eu tenho me policiado, ele contando, eu tenho me policiado para nunca escrever algo abreviado. Tipo, você, VC, sabe? Por quê, PQ? Abreviado. Ele disse em 2014, eu tenho me policiado para não entrar na mesma de todo mundo, de escrever as coisas abreviadas. Eu saí daquela reunião e pensei, pois é, eu posso fazer isso. E desde o ano de 2014 até hoje, eu nunca mais escrevi uma palavra sequer abreviada, no WhatsApp ou onde quer que for. Não escrevi mais. E muitas vezes vem muitas sugestões, porque você sabe, vem no seu celular, sugestões de palavras para você escrever e clicar rapidamente na abreviação ali. E de fato que eu vou dizer para você, além de escrever abreviado, tem gente que escreve você, sabe como? VC cedilha.